Nós estaremos falando nessa noite a respeito da parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Vocês sabem que nós estamos numa série de mensagens a respeito das parábolas de Jesus, a respeito de como Jesus era um contador de histórias, de como Jesus ele utilizava dessas histórias para poder comunicar às pessoas a respeito das coisas do reino. E justamente essa parábola, ela está no meio de uma série de parábolas. E ela diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus 13, 44. E a parábola, ela segue com outro aspecto dela, que é da pérola escondida. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus 13, 45. E eu gostaria de falar dessa série de parábolas de Jesus que falam a respeito do reino. Eu não posso simplesmente pregar essa parábola e isolá-la para poder falar um pouco a respeito do que Jesus quis dizer com essa parábola. Jesus, ele falava as parábolas a respeito do reino, ora para a multidão e ora apenas para os seus discípulos. Jesus, ele não ministrava as mesmas coisas para todos. Para a multidão ele falava algumas coisas e para os discípulos ele falava outras coisas. E muitas das vezes explicava para os discípulos, para que eles pudessem compreender melhor a respeito do reino. E essa parábola do tesouro escondido foi dita para os discípulos, para que eles compreendessem a respeito do reino de Deus. E quais são as parábolas que falam a respeito do reino dos céus? A parábola do semeador, que o pastor Denis já trouxe no domingo passado. A parábola do joio e do trigo. A parábola da semente de mostarda e do fermento. Essa do tesouro escondido e a parábola da rede. Todas essas histórias, tudo isso que Jesus contou, é a respeito do reino de Deus. É a respeito do reinado de Jesus, da obra que Jesus veio fazer na terra, que é trazer o reino dos céus. E é justamente sobre essa questão do reino que eu gostaria de falar com vocês hoje. Quais os ensinamentos de Jesus a respeito desse reino que nós já cantamos aqui, desse reino que nós tanto queremos participar? O que é o reino de Deus? Primeiramente, a mensagem do reino, ela é proclamada para todos, ela precisa ser semeada para todos. Como a parábola do semeador dizia, o semeador saiu a semear, ele tinha a semente, que é a palavra do evangelho, que é a palavra de Deus. E ele proclamou, semeou a todos os tipos de pessoas, a todos os tipos de terras, a todos aqui tinham ouvidos para ouvir. Então, a primeira coisa é que o reino, ele precisa ser proclamado, meus irmãos. O reino, ele precisa ser manifestado através de nós. Todos nós somos semeadores do reino. Todos nós que confiamos em Jesus e que estamos no reino de Deus, precisamos semear e difundir o reino. E ele cresce através dessa semente. Porém, o reino é feito daqueles que ouvem a mensagem e correspondem com fé e frutificam. Esse é o ponto do reino. Nós semeamos a palavra, nós falamos a respeito do reino. Você fala para as pessoas através de Jesus, você fala para as pessoas de Jesus, através de você, Jesus fala com as pessoas, através das suas atitudes, Jesus fala com as pessoas. O reino é proclamado, porém, só aqueles que aceitam com fé e correspondem e frutificam, esses são alcançados pelo reino, como nós vimos a respeito da parábola do semeador. Não são todos os terrenos que frutificam, não são todos que recebem a palavra, apenas os que correspondem com fé. Por que apenas alguns? Porque o chamado para o reino é uma bifurcação. Você sabe o que é uma bifurcação, né? É quando você chega no caminho e você precisa ir para um lado ou para o outro. Você tem duas opções. Você tem que tomar uma decisão. Você não pode continuar reto. Você vai ter que escolher um caminho. E quando o reino chega, você tem que tomar uma decisão.
Porque Jesus diz em Mateus 13:12: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, não existe meio termo. Ou você tem, ou você não tem. Ou você participa do reino, ou você não participa do reino. Ou você segue o caminho de Jesus, ou você não segue o caminho de Jesus. Não existe um caminho intermediário. Não existe uma forma de você percorrer esse caminho sem se comprometer totalmente com ele. E nós vamos conversar um pouco a respeito disso nessa noite. Daquilo que nos torna realmente participantes desse reino. Quais outros ensinamentos? O reino de Deus é para os que possuem novos olhos e novos ouvidos. Jesus também falava em parábolas, meus irmãos, também para ensinar. Ele era um grande mestre, um grande professor. Muitos dizem que Jesus foi o maior psicólogo, o maior pedagogo, o melhor palestrante, o melhor líder de todos os tempos. E realmente ele era. Ele sabia como tocar o coração das pessoas. Mas ele também falava em enigmas, porque existiam pessoas que tinham seus corações endurecidos, que tinham seus olhos tampados, que tinham os ouvidos fechados. E quando Jesus falava em parábolas, eles não conseguiam entender, porque eles não se rendiam diante daquilo, eles não eram tocados, eles não se arrependiam, eles não compreendiam a mensagem de Jesus. Então esse é um outro aspecto do reino. A palavra semeada, ela é lançada, alguns aceitam, correspondem com fé, e isso faz com que eles tomem uma decisão. E a partir do momento quando eles tomam essa decisão, eles ganham novos olhos e novos ouvidos. Eles começam a enxergar as coisas de uma maneira diferente, e eles começam a ouvir as coisas de uma maneira diferente. Os profetas e justos do passado ansiavam pela manifestação desse reino. Quando Jesus diz isso a respeito do reino, meus irmãos, criou um grande impacto na comunidade judaica, porque eles se apegavam muito aos costumes, eles se apegavam muito aos profetas, à lei, e eles admiravam muito Abraão, Isaac, Jacó. Com certeza, era a base da religião deles. E eles se apegavam muito a isso. Mas Jesus disse: olha, vocês admiram esses profetas, vocês admiram esses grandes homens de Deus, mas na verdade, todos eles ansiavam pela minha vinda. Todos eles esperavam o momento que eu iria me manifestar, que eu traria o reino, que eu alcançaria as multidões. Eles se apegavam apenas nas coisas do passado. O Messias veio e eles não enxergavam, porque eles queriam que o Messias viesse de outra forma, que ele tomasse o reino de outra maneira. E Jesus disse: olha, vocês se apegam tanto a esses homens, mas o sonho deles era estar aqui hoje, para poder ver a manifestação do reino de Deus, através da minha vida, através de Jesus. Você consegue compreender que os grandes homens da Bíblia que nós lemos todos os dias, que nós todos os dias pegamos referência deles, que nós olhamos a vida deles e ficamos assim: nossa, que maravilha, como eles viveram com Deus, como eles andaram com Deus, como eles eram corajosos, audaciosos. Eles sonhavam por esse momento que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Eles sonhavam com o momento da manifestação dos filhos de Deus. Eles sonhavam com o momento quando nós poderíamos ter Jesus, a vinda do Mestre, a vinda daquele que cumpriria as promessas. Isso é a proclamação do reino. E outra coisa que ele diz muito nessas parábolas do reino, que serve de alerta para nós, e que serve também como um engajamento missionário, como proclamadores do reino, é que o reino de Deus e o reino do adversário, eles ocupam o mesmo espaço no tempo presente, porém a colheita demonstrará o bom produto. Como a parábola do joio e do trigo. Foram semeados tanto o joio quanto o trigo. Deus semeou o trigo, a boa semente, e o adversário veio e semeou o joio, que não era trigo. E
As pessoas chegaram no dono da colheita e falaram: olha, será que nós já tiramos o joio? Vamos tirar o joio, né? E o dono da colheita diz: não, não precisa tirar. Porque se você tirar o joio, pode ser que você perca o trigo. Pode ser que o trigo se corrompa, pode ser que ele seja danificado. Então vamos esperar que eles cresçam. Porque no dia da colheita, nós saberemos quem é quem, nós saberemos quem é joio e quem é trigo. A parábola da rede também diz isso, a respeito dos peixes bons e peixes ruins. Os pescadores lançaram a rede, e quando eles puxaram, existiam peixes bons e peixes ruins. E eles separaram. Só que, no meu coração, eu acredito, irmãos, que Jesus não disse isso apenas para falar de julgamento, sabe? Para falar que ele definiria, porque é isso que nós acreditamos. Nós estamos numa igreja reformada, uma igreja que busca a palavra, e nós acreditamos que o Senhor conhece os que serão salvos. Nós não estamos aqui para julgar quem vai ser salvo, quem não vai ser, quem é de Deus, quem não é. Quando Jesus disse isso, a primeira coisa que vem à minha mente, ao meu coração é: plante, semeie, faça a sua parte, seja exemplo, fale a verdade, ame seu irmão, abrace-o, trate ele como se ele fosse salvo mesmo, como se ele fosse de Jesus. E muitas das vezes nós temos escondido a nossa semente. Nós não temos semeado porque nós pensamos: ah, esse terreno não é bom, essa terra não é boa, isso aqui não vai dar fruto. Mas o próprio Jesus disse que o reino de Deus, ele precisa ser proclamado a todas as pessoas. E que no final da era, quando Jesus vier, aí sim ele terá o poder, ele saberá quem são os seus. Então o reino não é seletivo, o reino é proclamado para todos. O reino de Deus, embora pareça desvalorizado, subestimado e pequeno para o mundo, tem um grande potencial de crescimento. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento dizem a respeito desse aspecto do reino. Vocês viram o grão de mostarda? A gente fez o Celebra Kids Família esses tempos atrás, e as crianças ganharam um grãozinho de mostarda. Quem ganhou um grãozinho de mostarda no Celebra Kids aqui, ó? Só para eu saber. São poucos, mas vocês viram como é pequenininho, né? Como ele parece não ser só um pontinho preto. E Jesus disse que daquele pontinho preto, uma grande árvore é levantada. Que a partir daquele pequeno pontinho preto, existem frutos, existe frutificação. E assim é o reino de Deus, principalmente nos nossos dias, meu irmão. Porque o reino de Deus, muitas das vezes, ele parece desvalorizado. O reino de Deus, ele parece pequeno, subestimado. Quando nós vemos os conflitos políticos, ideológicos, quando nós vemos as pessoas se posicionando contra alguns costumes, contra algumas tradições, nós já podemos perceber o tamanho do preconceito que o nosso presente século tem contra a moral, contra os costumes cristãos. E as pessoas, eles consideram que o nosso reino, ele é pequeno, de pessoas quadradas, de pessoas alienadas, de pessoas que acreditam ser melhores do que as outras. Mas o que Jesus quis dizer é: tudo bem, o mundo pode dizer isso, o mundo pode dizer que nós somos pequenos, mas experimente plantar uma semente a cada dia. Experimente plantar um grão de mostarda a cada dia. Experimente colocar um pouco de fermento na massa, como Jesus disse, cada dia. Você verá o resultado. Você verá que uma pequena semente constrói sim um grande reino, uma grande floresta. Você vai ver assim que um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Esses são os indícios do reino, meu irmão. Ele não começa grande, ele começa pequeno. Ele começa no dia a dia. Ele começa quando nós semeamos todos os dias um pouquinho. E ele vai aparecendo. Quem compreende o reino, entende as promessas sobre Jesus. E também a aplicação dos novos ensinamentos. Jesus, ele termina a série de parábolas sobre o reino falando que o bom mestre da lei, ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Às vezes nós acreditamos que o reino, ele precisa ser alicerçado na tradição.
E sim, é muito importante que nós tenhamos tradição, costumes, coisas que nós não negociamos, mas quando nós chegamos ao tradicionalismo, nós acabamos nos tornando como os próprios fariseus, que se apegavam mais à lei dos homens, que se apegavam mais à forma como fazer as coisas, que colocavam cargas pesadas uns nos outros, do que ao invés de fazer isso, eles poderiam atuar com compaixão, com amor, carregando as cargas uns dos outros. Independente de como a pessoa era, eles poderiam agir de uma forma diferente. E nós somos ensinados a fazer isso. Do nosso bom tesouro, manter a tradição, mas tirarmos coisas novas, fazermos coisas novas. Não apenas nos apegarmos àquilo que nós acreditamos que nós conquistamos, nossa religiosidade, a nossa placa de igreja, o nosso formato dos cultos. E para fazer o link com essa palavra, o reino de Deus é um grande tesouro, inestimável, que nos leva a renunciar a todas as coisas pela sua beleza. De todas essas parábolas sobre o reino, essa do tesouro escondido é a que mais chama a minha atenção. Porque nós temos a beleza de Cristo nela. E essa é a bifurcação, meus irmãos. Esse é o caminho a ser escolhido. Falei várias coisas aqui a respeito do reino de Deus. E nós somos chamados a escolher esse caminho. Nós somos chamados a seguir adiante. Eu posso estar falando aqui tanto para pessoas convertidas em Jesus Cristo, pessoas já com anos de igreja, quanto posso estar falando também para pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Mas o que Jesus deixa bem claro, em algumas parábolas que ele diz, quando eu falo a respeito dos dois caminhos, principalmente a parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio, meus irmãos, diz explicitamente, isso é forte, mas está na palavra, de que o trigo foi plantado pelos filhos de Deus e que o joio foi plantado pelos filhos do diabo, pelos filhos do adversário, por aqueles cegos por esse mundo, por aqueles que não se deixam levar pela beleza de Cristo, mas se cegaram pelo mundo e desejam viver pelo mundo. Então existem dois caminhos. Ou nós participamos do reino como filhos de Deus, ou nós participamos do reino do adversário. Não existe outro reino. Não existe o reino meio termo. Existem dois reinos. E eu sei que você deseja o reino de Deus. Eu sei que você deseja viver esse reino. Esse reino que é maravilhoso no céu. Ele também pode ser maravilhoso na terra. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu, deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu, deixa o céu descer. Na terra como é no céu,
o céu descer, deixa 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 o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino. Um reino maravilhoso. Um reino semeado todos os dias. Um reino que nos convida a tomar decisões, a escolher a melhor parte, a nos doarmos, Pai. E quanto a nós, Senhor, quem nós somos quando recebemos esse convite? Quem nós somos quando nós recebemos esse convite? Quem nós somos? O primeiro homem, um homem que nada buscava e seguia seu curso normal da vida, e ele encontrou um tesouro de grande valor. O segundo homem, acho que deu um probleminha na pilha, se passa para mim, por favor. O segundo homem era um homem que dedicava sua vida para buscar uma pérola de grande valor e encontrou aquilo que tanto procurava. Esses dois homens, eles resumem muito quem nós somos. Primeiramente, um homem que nada procurava. O que acontecia no passado, meus irmãos? Os homens, as famílias, os homens abastados, eles escondiam seus tesouros. Quando ele juntava uma grande quantidade de dinheiro, ele ia e enterrava em um lugar. Porque se a gente tem problema de segurança hoje, segurança pública, imagina lá no passado. Quando não existia cerca elétrica, não existia uma polícia bem equipada, não existia nenhum desses aparelhos de segurança. Então o que os homens faziam? Eles guardavam esses tesouros escondidos. Então quem é esse primeiro homem? Era um homem que estava trabalhando, bem tranquilo, em um terreno que não era dele, e ele se deparou com esse tesouro escondido. E muitas das vezes esse homem é muito parecido conosco. Nós estamos na nossa vida tranquilos, nós estamos na nossa vida trabalhando, comprando, vendendo, nos esforçando, estudando, dando sim o nosso melhor. Mas nós ainda não encontramos o grande tesouro da nossa vida. Aquilo que nós podemos dizer, não, isso aqui eu não abro mão. Esse é o meu grande tesouro. Isso é o que eu tenho de maior valor na minha vida. E também nós podemos ser como esse mercador. Qual era o trabalho dele? Negociar pérolas. E o que ele queria? Encontrar uma pérola de grande valor. Vamos colocar para outra profissão. Um jogador de futebol profissional. Qual seria o ápice dele? A melhor coisa que ele poderia fazer? Talvez fazer um gol numa final de Copa do Mundo?
acredito que seja o auge da carreira de um jogador de futebol. E esse é o auge da carreira desse negociante de pérolas. Ele tanto procurou uma pérola de grande valor. E nós também podemos ser assim. Pessoas inquietas, pessoas que buscam algo, pessoas que têm um vazio dentro de si, não tiveram ainda talvez um encontro com Jesus e falam, nossa, mas eu queria tanto algo que me preenchesse. Às vezes vou de igreja em igreja, de religião em religião, de ideologia em ideologia. E o que eu quero dizer é que ambos têm um encontro com o reino. Então o que eu quero dizer é que, independente se a pessoa está buscando, se ela está no curso natural da vida dela, ou se ela é uma pessoa que realmente busca algo sobrenatural, algo além, independente disso, quando ela se encontra com o reino, ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa enxergar muito bem o valor daquilo com que ela está se deparando. O reino, ele é para os não religiosos como para os religiosos. Ele é para os gentios como para os judeus. Ele é para pobres, para ricos, para os mais rejeitados e para os mais estimados. O que determina a aptidão para que ambos compreendam a riqueza diante dos seus olhos é a obra do Espírito Santo, a revelação. Meu irmão, esses dois homens, eles compreenderam o valor daquilo porque eles tiveram a revelação de que aquilo é muito importante. O primeiro homem teve a revelação daquele tesouro, ele viu aquilo e falou, eu nunca vi nada igual, eu não posso viver mais sem isso. O mercador de pérolas olhou aquela grande pérola e falou, é isso que eu procurei a minha vida inteira. E isso foi revelado a ele como o mais importante. E nos nossos dias, como eu avalio isso? O que Deus tem falado muito no meu coração. Às vezes nós vamos semear a respeito do reino. Nós queremos semear aquele grão de mostarda. Nós queremos falar a respeito do reino. Nós escolhemos uma pessoa. Talvez levamos para a nossa casa. Levamos para o pequeno grupo que nós estamos começando. Levamos para o discipulado 1 a 1. Levamos para a igreja. Mas o quanto nós temos orado pela revelação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. O quanto você tem se colocado em prontidão para orar pela vida dessa pessoa. Para que Deus revele a ela a sua beleza. Para que Deus revele a ela quem Ele é. O quanto nós temos buscado espiritualmente para que Deus toque a vida dessa pessoa. Porque nós acabamos nos tornando muito pragmáticos, muito apegados em processos, achando que só na nossa força nós conseguiremos fazer com que Jesus se revele a alguma pessoa, mas nós precisamos buscar espiritualmente. Sabe por quê? Porque a semente de mostarda, a mais pequena possível, ela é regada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que rega essa semente. As orações é que regam essa semente. E o que Jesus disse a respeito da revelação do Evangelho? Lucas 10, 21, 22 diz, naquela hora Jesus, exultando no Espírito, ele estava cheio do Espírito, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Essa palavra enche meu coração de alegria. Porque o Senhor rejeitou os sábios e cultos. Ele não revelou os sábios e cultos. Ele não revelou aos fariseus quem ele era. Ele não revelou aos que se auto-justificavam. Aqueles que buscavam conhecer apenas com sua mente as coisas. Aqueles que buscavam regulamentar todas as coisas. Aqueles que buscavam com a força própria tomar o reino. Os sábios e cultos, os fariseus, as pessoas que se colocam acima de Deus,
Eles querem tomar o reino pela força. Eles querem tomar o reino com seus próprios méritos. E não foi assim que aconteceu, que Jesus fez. Ele revelou aos pequeninos, aqueles marginalizados, aqueles com o coração quebrado, aqueles com o coração contrito, aqueles emocionalmente fracos, aqueles que não tinham nada a oferecer. A esses Jesus se revelou. E o que eu acho maravilhoso, sabe o que é? Que Jesus louvou ao Pai, e exultando no Espírito, Ele se alegrou com isso. Jesus se alegrou de compartilhar o reino com os pequeninos. E por que nós queremos ser grandes? E por que nós queremos ser sábios, cultos, donos da verdade, controlar as nossas vidas? Se Jesus se alegrou, que foi do agrado do Pai dar o reino aos pequenos, revelar o reino àqueles que nada tinham a oferecer, aqueles que nunca poderiam talvez entrar no templo antigamente, que nunca poderiam sentar à mesa para comer com os bons e importantes. A esses foi do agrado do Pai revelar o reino. E como nós temos perdido isso? Como nós temos perdido isso? Como nós quebrantamos o nosso coração e no outro dia nós esquecemos que somos pequenos, que somos fracos e nos apoiamos nas nossas próprias forças. Como nós entregamos as nossas coisas, sabendo que somos pequenos e fracos, e no outro dia queremos ser fortes, dominar no peito e fazer todas as coisas da nossa forma. E esquecemos que Jesus se agradou de dar ao reino, aos pequeninos, e a revelar a eles quem Ele era. A revelação de Jesus é para quem tem o coração quebrantado, é para quem tem o coração contrito, é para quem busca no Espírito Santo a revelação de todas as coisas e não no nosso próprio esforço, mas aquele que confia na obra do Espírito Santo. E nós nos rendemos a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti. Nós confiamos no Seu poder para nos revelar todas as coisas. Nós somos pequeninos, somos frágeis, somos fracos, Pai. E nós sabemos que o Seu reino, Ele é revelado àqueles que não se consideram superiores ao Senhor, nem superiores às outras pessoas, nem por serem presbiterianos superiores às outras pessoas, nem por serem evangélicos superiores às outras pessoas. Mas o Teu reino é dado através do Espírito. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, sacia meu ser, sacia meu ser. Eu me rendo. Nos rendemos aos Seus pés, Espírito Santo. Vem com Seu sopro quebrantar os nossos corações. Não nos deixe sair daqui da mesma forma como entramos, Pai. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim,
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, e como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor. Rendemos, Pai, a nossa vida. Rendemos o que nós temos de melhor em nós mesmos, Pai, que na verdade é muito pouco. Embora nós supervalorizamos quem nós somos, Pai, nós rendemos o muito pouco que nós temos, Pai, aos Teus pés, para vivermos, Pai, no Seu reino, para encontrarmos o verdadeiro tesouro que é Jesus. E o verdadeiro tesouro é Jesus. E esse tesouro, existe um preço, existe uma renúncia. O que aconteceu com um homem que vendeu o seu campo? Cheio de alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O que aconteceu com um homem que achou aquela pérola, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. O foco aqui não está no valor. Jesus não fala o valor. Jesus não fala quantas posses o primeiro homem tinha, nem quanto de dinheiro o segundo homem tinha. O que Jesus quer frisar é que eles venderam tudo o que tinham. É que quando nós encontramos a beleza de Cristo, nós renunciamos tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo que nós construímos até então, tudo que nós fizemos pela nossa própria força. E nós podemos confiar que nele há toda fonte de riqueza. O teólogo Bonhoeffer diz que a graça barata, ela é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Se você encontrou Jesus, mas a graça que você recebeu não te mobilizou, não te levou a tomar a sua cruz, renunciar a todas as coisas e seguir ao Mestre, alguma coisa deu errado quando você se converteu. Alguma coisa deu errado. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa verificar aonde você caiu.
Você precisa parar e pensar. A graça não é barata. A graça não é barata. Ela nos custa tudo. Tudo que nós temos. E eu não quero falar a respeito das suas posses, não quero falar que você tem que deixar tudo que você tem aqui na igreja. Mas você precisa renunciar àquilo de mais importante que você tem, que é o seu eu, que é você mesmo, que é os seus desejos, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de fazer as coisas, a sua forma e a sua concepção de Deus, a sua forma, a sua concepção do próximo, a maneira como você olha para as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos. Se você os pratica, e se você tem recebido graça e misericórdia dia após dia, você está no caminho da redenção, no caminho da graça que não é barata, que custa a renúncia daquilo que nós queremos fazer, daquilo que nós queremos ser. O orgulho, a vaidade, esse é o pecado principal. Esse é o pecado que derrubou o diabo. Esse é o pecado que fez com que o ser humano caísse. O desejo do conhecimento, o desejo de ser, o desejo de conquistar. E é isso que nós devemos refletir ao pensar sobre a graça. Porque muitas pessoas às vezes começaram bem e depois demonstraram que não receberam a graça, que não foram agraciados com a fé. Porque Jesus diz que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. E ele diz que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. É isso que Jesus quer dizer. Que a graça diz respeito a tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus por onde Ele for. E qual o caminho que Jesus levou nessa terra, meus amados? Um caminho de rejeição, um caminho de sofrimento. Um caminho de rejeição e um caminho de sofrimento. E por que Jesus termina ali falando que se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, ele se envergonhará dele? Porque normalmente quando somos rejeitados e quando nós sofremos, nós nos envergonhamos. Você se envergonha do seu sofrimento? Você se envergonha das suas tribulações? Você se envergonha da sua fraqueza? Você se envergonha que você não consegue às vezes fazer as coisas? De que você não é perfeito? O mais importante é você não se envergonhar de Jesus. Não se envergonhe dele. Para que você possa passar pelas rejeições da vida, as tribulações da vida, tomando sua cruz e vivendo a graça, dia após dia, dia após dia. E Jesus será o seu alicerce. Jesus será o seu fundamento, quando nós cantamos aqui a primeira canção. E já partindo para o encerramento, eu gostaria de falar de algumas pessoas que rejeitaram a Jesus. E alguns que não rejeitaram. Para a gente entender um pouco qual foi o comportamento dessas pessoas. O que o jovem rico possuía? Vocês sabem a história do jovem rico. O jovem rico era uma pessoa abastada, tinha muito dinheiro. E ele chegou em Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar na vida eterna? E Jesus disse para ele: siga os mandamentos. Simplesmente siga os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Conheço. Siga-os então. Mas ele falou: olha mestre, desde a minha infância eu tenho guardado tudo isso. Eu faço o que é certo, dou o dízimo, vou na igreja, relativamente amo as pessoas, faço a minha parte.
Tudo isso eu guardo. Aí Jesus disse para ele, bom, se você quer ser perfeito, venda todas as suas coisas, doe aos pobres e me siga. E o que aconteceu com ele? Quando ele chegou na bifurcação do reino, Mateus 19, 22, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe por que ele se afastou triste? Porque ele tinha uma grande sensação de segurança, e ele não queria perder essa segurança. O que o ser humano procura todos os dias, se não segurança? O que você acorda todos os dias e você pensa a respeito da sua segurança? O ser humano quer segurança financeira, quer segurança da sua saúde, quer controlar as coisas, quer ter segurança, quer saber se amanhã vai ser melhor do que hoje, quer saber se amanhã vai ser melhor do que ontem, quer saber se as coisas vão sempre progredir, e se eu sempre vou ter aquilo que eu tenho, se eu vou estar seguro. E por que Jesus disse para ele dar todas as coisas dele? Pessoal, essa palavra não diz nada a respeito de assistencialismo. Não é a respeito só dele dar o dinheiro dele para alimentar os pobres. Jesus pode alimentar todos os pobres. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. Ele não precisava do jovem rico para isso. Só que ele queria saber aonde estava o coração dele. Aonde estava o coração dele? Na sua segurança, nas suas riquezas. E por isso ele se afastou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele não poderia ter as duas coisas. Ele não poderia ter a riqueza e a perfeição em Cristo. Ele não poderia ter a riqueza, se apegar naquilo com todo o coração e também se apegar a Jesus com todo o coração. Ele não poderia ter as duas coisas, por isso ele saiu triste. E ele demonstrou o que era mais importante para ele, porque ele virou as costas e saiu andando. E muitas das vezes nós somos assim. Nós negociamos as coisas. Nós entregamos até certo ponto. Nós vivemos com Deus até certo ponto. A partir do momento quando mexe na nossa segurança, nós não queremos mais participar de um reino que pede renúncia. Não queremos ter contato com um rei que pede que renunciemos todas as coisas. E esse é um caso de um jovem que nem começou a sua trajetória com Jesus. Ele já virou as costas e saiu. Só que tem outra pessoa na Bíblia, bem diferente, que é Demas. Quem que é Demas, meus irmãos? Esse é um personagem bem escondidinho na palavra. Ele era um homem que ele andava junto com Paulo. Só isso, só andava com Paulo. O apóstolo dos gentios, grande pregador, grande pensador, homem de Deus. Ele andava com Paulo, andava com Marcos, andava com vários dos apóstolos, das pessoas do começo da igreja. E o que ele tinha? Ele tinha um papel importante no ministério, tinha boas companhias e tinha um futuro brilhante como ministro do evangelho. É quando você vê uma pessoa assim, você fala, essa pessoa está no caminho certo. O cara só anda com gente boa. O cara tem um papel importante nesse ministério, tem um futuro brilhante. Ele tinha tudo para prosseguir. Só que o que aconteceu com ele? Paulo disse que Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4,10. Demas se corrompeu, meus irmãos. Ele começou bem. Só que ele realmente não tinha tomado a decisão a respeito do reino. Porque ele se corrompeu com o presente século. As coisas boas da vida o levaram a tomar outra decisão, a seguir um caminho diferente. E ele abandonou Paulo. Abandonou um homem que pregou o evangelho por diversas nações, e ele poderia estar junto. E eu achei interessante que qual o significado do nome Demas? Em hebraico, quer dizer consagrado. Aí você pode pensar, Demas, nossa, consagrado, ele era consagrado a Deus, né? Mas o que acontece em grego, eu achei interessante que no grego, o nome dele se torna consagrado à mãe terra. Consagrado à mãe terra. Consagrado às coisas do mundo. Não quero dizer que o nome dele trocou algo nesse sentido, é só um jogo de palavras para vocês entenderem.
Às vezes a pessoa que nós acreditamos ser consagrado, que ela própria acredita estar sendo consagrada ao ministério, a fazer a vontade de Deus, ela pode se deixar cegar pelas coisas do mundo. E acaba abandonando o barco. Acaba saindo de jogo. Acaba falando, não, vou levar minha vida. E ele foi para onde? Para Tessalônica, que era uma cidade helênica, uma cidade grega, uma cidade de costumes pagãos, uma cidade onde tinham coisas que não agradavam a Deus. Ele decidiu quem ele era. Que ele não queria seguir o reino de Deus, que ele estava apaixonado pelo presente século. E olhando para os nossos corações, meus irmãos, quais são as nossas paixões? O que move o nosso coração? Quais as coisas ainda desse presente século que tomam o nosso coração, que nos deixam apaixonados quando nós olhamos e pensamos, eu quero ter, eu quero ser, eu quero possuir. Quais são essas paixões? Demas se deixou levar por elas. Eu te convido a não se deixar levar por essas paixões. Não deixe as paixões do mundo te cegar. Não vá para Tessalônica, fique com Paulo. Não vá para Tessalônica, fique com Paulo. Ande com pessoas que vão te ajudar, ande com pessoas de Deus. Pessoas pequeninas sim, talvez não sábios e cultos, mas pessoas a quem o reino é revelado. Pessoas a quem o rei é revelado. Do lado dessas pessoas, você poderá seguir adiante. E vamos falar de dois que deram certo, que buscaram a Deus. Primeiro, Moisés. O que Moisés teria? Uma vida luxuosa como o príncipe do Egito, cheio de regalias, benefícios e ostentação. Moisés, ele foi adotado pela filha do faraó. Ele tinha riquezas à vontade, banquetes à vontade, luxo à vontade, ele era um príncipe. E por que ele abandonou essa vida? Algo que todos nós queremos, talvez. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, que é desonra, insultos, afronta de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A recompensa. Meus amados, quando nós buscamos a recompensa em Deus, não quer dizer que nós estamos errados em querer algo bom. Sabe por quê? Por quanto mais nós desejamos que o nome de Jesus seja glorificado e que nós nos alegremos nisso, fiquemos maravilhados nisso, mais Ele é exaltado e mais Ele se alegra. É um ciclo. Você se alegra na presença de Deus, Ele é exaltado, e Ele se alegra da sua vida, porque você procura sim promessas, recompensas, mas espirituais. É o que aconteceu com Moisés. Ele visava a recompensa, que era Cristo, e ele falou, por que por um pouco período de tempo eu vou viver uma vida sem propósito, uma vida regada a regalias, sendo que o meu chamado é ser maltratado com o povo de Deus? Essa é a grande diferença dele para o jovem rico. Moisés poderia ficar triste, porque ele não poderia ter duas coisas, as duas coisas ao mesmo tempo, ser príncipe do Egito e também ser o libertador oprimido. Ele não poderia ser uma das duas coisas, então ele escolheu ser o libertador oprimido, porque era isso que Deus tinha para a vida dele, porque era isso que Cristo trouxe no coração dele. E por último, o que Paulo possuía? Vamos falar agora daquele que andava junto com Demas. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Meus irmãos, Paulo tinha tudo para aquilo que ele se propunha a fazer. Ele era da mais alta classe dos fariseus. Ele era da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Os perseguidores da igreja eram bem vistos. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fazia tudo certo.
Ele levava a lei à risca. Ele tinha tudo que ele precisava em sua própria justiça. Mas olha o que ele diz quando ele encontra Jesus. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como um refúgio para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo buscava alcançar, vamos começar lá de baixo. Ele buscava alcançar a ressurreição entre os mortos. Ele tinha algo em vista, meus irmãos. Ele queria ser ressurreto, transformado. E ele sabia que o caminho para isso era seguir a Cristo. Não mediante a sua justiça própria, mas mediante a fé em Jesus. De que o que Jesus diz é verdade. De que nós precisamos renunciar todas as coisas. De que nós precisamos considerar todas as outras coisas, olha o que ele diz lá, como refúgio, como dejetos, como esterco. É uma palavra forte, mas é a palavra que ele usa. Eu considero todo o resto como perda. E como está a nossa vida? Nós temos considerado todas as outras coisas como coisas secundárias? Ou nós temos considerado elas como coisas primárias? Será que nós estamos tentando salvar as nossas vidas? Ou nós aceitamos o convite de perdê-las para que Jesus reine? Será que nós temos tentado tomar o nosso reino à força, a nossa vida à força? O jeito de fazer as coisas, tudo no nosso braço? Ou nós temos confiado em Jesus, que Ele é fiel para cumprir o que Ele diz? De que Ele nunca rejeitará aquele que toma a sua cruz, aquele que o busca. E meus amados, o tesouro que nós tanto falamos aqui, que requer renúncia para você viver nesse reino, ele é Jesus. E o que Paulo visava quando ele falou aquilo, que considerava tudo como perda? Ele visava chegar nesse grande dia, quando ele poderia louvar a Deus dessa forma. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Essa é a nossa vida, adoração eterna, adoração profunda, onde nós conheceremos a Jesus Cristo, e junto com todo o céu, declararemos quem Ele é: digno, santo, maravilhoso, digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória, ações de graças. O que nós procuramos na nossa vida? O que nós procuramos na nossa vida? Poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória. Não é o que nós procuramos na nossa vida? Todos os dias levantamos procurando essas coisas. Já está tudo nele. Já está tudo nele. Tudo já foi consumado. Ele está à direita de Deus, entronizado e glorificado. E todas essas coisas habitam no seu ser. De graça. Requer renúncia e entrega, mas Ele nos oferece
para participarmos dessa glória. Não se preocupe em ter o que Cristo já tem. Não se preocupe em fazer o que Ele já fez. Ele já fez. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Amá-lo de todo o nosso coração. E Ele nos levará em seus braços. Quero te convidar para ficar de pé. Nós vamos encerrar já o culto. Ó Senhor. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós não queremos apenas o reino, mas queremos o Rei. Nós queremos encontrar esse tesouro escondido. Se nós já o encontramos, queremos valorizá-lo a cada dia mais. E não queremos retornar à nossa velha prática, Pai, de buscar fora do Senhor todas as coisas, mas buscarmos em Ti, olharmos para Ti, proclamarmos sim o reino, semearmos as sementes de mostarda para que o reino cresça, pedir ao Espírito Santo que nos revele a boa e graciosa vontade do Senhor. Mas o que nós mais queremos é Te ver, Jesus, Te conhecer, estar do Seu lado, caminhar contigo, nesse caminho da redenção, onde nós nos reconectamos contigo. O meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim. Oh,
Oh Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Senhor, obrigado por trazer essa clareza à nossa mente, Senhor. Por abrir os nossos olhos para Ti, Senhor. Como nós cantamos, queremos Te conhecer. O Senhor é o mais belo entre os milhares. O Senhor é o único em nossas vidas. E nós declaramos também que o Senhor é tudo em nós. Que o caminho que nós estamos trilhando, não queremos voltar atrás. Se tiver que vir mais renúncias, renunciaremos. Se tiver que vir mais lutas, lutaremos. Se tiverem que vir tribulações, nos manteremos firmes, posicionados, pois sabemos que o Senhor está no nosso barco, pois sabemos que o Senhor está conosco. E que essa clareza nos traga o desejo de Te adorar todos os dias. Que na eternidade possamos declarar que Tu és santo, santo. E como através do Seu sacrifício, Pai, o Senhor colocou o Seu Espírito em nós, nós já podemos declarar quem Tu és. E nós podemos ensaiar para toda a eternidade. E com todo o coro celestial nós poderemos declarar: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Vamos cantar aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Nós vamos declarar mais uma vez que Ele é santo. Mas antes eu quero te convidar a fazer algo que Deus tocou muito forte no meu coração. Antes de você declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, lembre agora de suas fraquezas.
Lembre agora dos seus defeitos, das suas tribulações, das suas lutas, das suas dificuldades, daquilo que te faz muitas das vezes tomar as coisas pela sua força, seguir o seu próprio caminho e não confiar tanto em Deus. Talvez não participar do seu reino de forma ativa. Pense em tudo isso que está passando agora na sua mente. Tudo aquilo que você tem vergonha de dizer. Sua falta de poder. Sua incapacidade. Os seus problemas na família. Os seus problemas no trabalho. Tudo aquilo que te faz pensar que você é fraco, pobre. Eu quero te dizer que realmente nós somos fracos e pobres. E por isso nós podemos nos apoiar naquele que é forte, naquele que é poderoso, naquele que é santo. E descarregarmos todos os nossos fardos pesados nele. Todos os nossos medos nele. Todas as nossas fraquezas nele. Então quando nós vamos cantar agora que ele é santo, é para que todo o inferno ouça que nós nos apoiamos no Rei do Universo. É para que as nossas lutas e tribulações entendam de uma vez por todas que a força não está em nós, mas naquele que é digno, naquele que é santo. Por isso vamos declarar mais uma vez: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor é forte. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos em nossas batalhas. Obrigado porque o teu reino nos foi apresentado e nós abraçamos esse reino, abraçamos os sofrimentos e tribulações que ele traz, mas focamos na promessa da glória futura. Nós nos apegamos à promessa de viver na terra o seu propósito, a sua vontade, a sua graça. Nós nos apegamos na recompensa que o Senhor tem nos dado dia após dia, com misericórdias renovadas, com restauração das mãos enfraquecidas, dos joelhos vacilantes. O Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado vigor, e nós te agradecemos por esse vigor rumo à eternidade, rumo à glória futura, Senhor. Obrigado, obrigado. Tire a venda dos nossos olhos para que vejamos a sua glória, esse tesouro escondido que nós encontramos e vendemos tudo para tê-lo, tudo para tê-lo. Aplaude Jesus. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Amém. Irmão, um pouquinho da sua paciência, rapidinho, só para passar os avisos. Pode se assentar, a gente já vai encerrar, tá bom? Você que é visitante, seja bem-vindo. No final do culto tem uma equipe lá para te recepcionar, para te dar um presente, para que você volte mais vezes no nosso meio. Novos membros, as inscrições estão abertas. Você que ainda não é membro, você que quer fazer parte do hall da nossa igreja, se inscreva, fala com a Isa lá, dê seu nome, participe da classe de novos, que daí no final da classe você pode decidir se você realmente quer fazer parte ou se você quer esperar um pouquinho, mas dê o seu nome, você com certeza vai aprender bastante. Dia 11 de novembro nós temos o nosso Celebra Kids, com o tema Você Especial. Nós vamos ter a participação da turma da Vila Esperança, né, tia, de Londrina, né? É da Alessandra?
O pessoal da Alessandra lá, companheirona nossa, tem ajudado muito o ministério, sempre em parceria, pessoas sensacionais, pessoas de Deus. Então traga o seu filho, que vai ser uma bênção. É o nosso Celebra de novembro agora, vai acontecer aqui na igreja mesmo, no culto da noite, e você está convidado. Nós temos uma nova oficina no Fruto Maduro, pessoal, que é de personalização de chinelos para todas as idades. Então você que quer participar de uma oficina dessa, dê o seu nome lá no fundo, a Lud ela vai estar pegando esses nomes, é para todas as idades, pessoal, não é só para o Fruto Maduro, é algo que o Fruto Maduro está realizando, mas todos podem aprender. Ainda nós não temos a data, mas nós precisamos do nome para poder ver os materiais, como que vai ser o curso, tudo certinho. E na próxima quinta-feira agora, é o último fruto maduro do mês. Então é um fruto maduro celebrativo, é um fruto maduro diferente. Então você, senhora, senhor, você que tem trabalhado, você que tem ajudado, venha participar conosco, é um momento muito precioso, um momento maravilhoso, não perca. Manhã de oração, toda quarta-feira, 6h30, participe conosco, é um momento maravilhoso de oração, de entrega. A nossa semana começa às quartas-feiras. Encontro Mulheres com Propósitos, dia 25, próxima semana, da quinta-feira, às 20 horas, e o dos homens, no dia 26, na sexta-feira, às 20 horas. Então, você que já está participando de um pequeno grupo, você que já está participando conosco das reuniões, nós contamos com a sua presença. Você que não participou de nenhum encontro, também está convidado. Então, vai ser no dia 25 e 26, quinta e sexta próxima, às 20 horas, aqui na igreja. Transplante, dia 27/10, às 20 horas da noite, nós teremos o DIP, que é o evento mensal dos jovens, onde nós ouvimos a palavra, cantamos, temos um momento de comunhão, é muito bom. No mês passado nós fizemos na chácara do irmão, do Paulo, foi uma bênção e foi maravilhoso. Então, você participe conosco, vai ser muito bom. E seria isso, vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de chamar o presbítero, vamos ver qual presbítero que está na minha frente aqui. O seu Mazini, eu vou chamar que eu vi ele ali. O seu Mazini, o senhor vem estar fazendo essa oração terminando o culto. Pastor Denis, meus irmãos, está em Jacarezinho. Ele está pregando num encontro de casais. Então, ele manda um abraço e que nós estejamos orando por ele. Está voltando, acho que hoje ele já volta. E é isso aí. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos e te agradecemos por este momento maravilhoso, Pai, que passamos aqui na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Pai. Pai querido, nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa na Tua presença, Pai, que possamos realmente, ó Deus amado, seguir os Teus caminhos que são perfeitos, ó Pai, e aplanados. Abençoe-nos, ó Deus, dá-nos a noite abençoada. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vão na paz do Senhor, dê um abraço no seu irmão, diga como é bom estar com ele e que Deus nos abençoe.